Nesse vídeo a gente vai resolver questões anteriores de provas da PRF. Para pegar essa folha aqui que eu vou resolver, só ir aí na descrição. Vamos nessa. Número 1, a gente tem um gráfico aqui, né? E o texto diz o seguinte. O gráfico acima ilustra o número de acidentes de trânsito nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo e Minas Gerais, no ano de 2001. Com base nessas informações, julgue o item seguinte. A média aritmética dos acidentes de trânsito nos 5 estados é superior a 7.000. Certo ou errado? Bom, o que é média aritmética? Eu preciso somar geral, né? E dividir pela quantidade que eu tenho. Então eu tenho 5 dados aqui, eu vou somar esses 5 dados e dividir por 5. Que eu vou achar um número médio para poder, entre aspas, resumir esse gráfico. Certo? Então é isso. Como é que a gente pode somar isso aí? Vamos tentar pegar aqui, ó, as centenas e somar elas separadas, para ficar mais fácil. Geralmente assim é mais fácil. Então, ó, 100 com 400, 500. 600 mais 300, 900 mais 100, 1.000. Opa, então já tenho 1.000. Vou botar o 1.000 aqui, ó. Certo? Depois, ó, 6. Agora fica 6.000, 2.000, 4.000, 10.000 e 13.000, né? Então 6 com 4 dá 10. 10 mais 10 aqui dá 20. Esse 2 aqui, ó, pode somar com esse 13 aqui, vai ficar 15.000. Então, ó, 20 mais 15.000, 35.000. O que dá 36.000, uma conta muito tranquila. E depois a gente divide por 5, né? Porque é a quantidade de termos que se tem. Então, 36.000 dividido por 5. Que vai dar o que esse negócio aí? Para dividir por 5 é a coisa mais fácil que tem. Só você pegar o número que você quer dividir, multiplica ele por 2 e volta uma casa com a vírgula. Então, ó, 36.000 vezes 2 dá o quê? Para ficar mais fácil, ó, faz 36 vezes 2. 72. Então, 36.000 vezes 2 dá 72.000. Voltou uma casa com a vírgula, 7.200. Tranquilo? Então, é superior a 7.000? É, tá certinho isso. Vamos para a próxima? Questão 2. Considere que um delegado, quando foi interrogar Carlos e José, já sabia que, na quadrilha a qual eles pertenciam, os comparsas ou falavam sempre a verdade ou sempre mentiam. Considere ainda que no interrogatório Carlos disse: José só fala a verdade, e José disse: Carlos e eu somos de tipos opostos, ou seja, um fala a verdade e o outro fala mentira, né? Nesse caso, com base nas declarações e na regra da contradição, seria correto o delegado concluir que Carlos e José mentiram. É muito tranquilo de fazer esse tipo de questão, olha só. Vamos pensar pela forma mais lógica possível. Primeiro eu vou anotar o que foi dito, né? Então, Carlos disse, vou botar aqui, ó, Carlos, 2 pontos. José só fala a verdade. Então, vou botar aqui, ó, José é verdadeiro, sim? Depois, José disse, então, ó, José, 2 pontos. Carlos e eu somos de tipos opostos. Então, um fala a verdade e o outro mente. Não tem os dois mentindo, nem os dois falando a verdade. Então, vou botar assim, ó. Carlos e José são diferentes. Tranquilo? É isso aí que a gente tem por enquanto, que eles falaram. Aí a questão fala assim, nesse caso, com base na regra das nessas declarações e na regra da contradição, até não precisa de nada disso. Vamos só supor o seguinte, olha só. Se você não sabe o que é regra da contradição, não vai fazer falta nenhuma. Vamos supor que o Carlos fale a verdade, certo? Vou botar um Vzinho aqui para ele, ó, pequenininho. Vamos supor que o que ele diz é verdadeiro. Tranquilo? Que ele é o verdadeiro. Supondo isso, o que ele fala? Ele diz, José é verdadeiro. Se o Carlos é verdadeiro, tudo que ele fala é verdadeiro. A gente entende exatamente como ele falou. E ele está dizendo que José é verdadeiro. Ou seja, eu já vou marcar um Vzinho para o José então. Não é isso? Estou supondo, tá? Agora vamos ver o que José falou que teoricamente deveria ser verdadeiro. Carlos e José são diferentes. Opa! Tá vendo como é que entra em contradição? Como é que isso aqui poderia ser verdade? Se eles fossem diferentes, eu não poderia ter os dois sendo verdadeiros. Eu teria que ter um verdadeiro e um falso. Qual é a conclusão que a gente tira a partir disso? Não tem como começar supondo que o Carlos foi verdadeiro. Deu para entender? Então é só isso. Agora a gente supõe que o Carlos foi falso. Então olha só, o Carlos foi falso. O que o Carlos falou? José é verdadeiro. Quando alguém é falso, quando alguém mente,
tudo que aquela pessoa falou, a gente entende ao contrário, não é assim? Então, ó, como Carlos foi falso, ele disse que José é verdadeiro, então, na verdade, José é falso. Vou marcar um falso aqui para o José. O que o José falou? Carlos e José são diferentes, ou seja, um é verdadeiro, o outro é falso. Ah, Felipe, então deu errado de novo. Não, filhão, porque olha só, o que o José fala é falso. Então, quando ele diz que Carlos e José são diferentes, são opostos, a gente entende o contrário. Carlos e José são iguais. Olha lá, bateu certinho. Aí a questão diz, seria correto o delegado concluir que Carlos e José mentiram? Sim, corretíssimo. Os dois mentiram. Tranquilo? Qualquer dúvida, só falar comigo aí nos comentários que a gente conversa. Número 3. Considerando que uma equipe de 30 operários igualmente produtivos construa uma estrada de 10 km de extensão em 30 dias, julgue o próximo item. Se, ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber reforço de uma segunda equipe com 90 operários igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial, então a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto. Será? Vamos ver. Olha só, quais são as grandezas que nós temos? Operários, então vou botar aqui assim, OP, uma estrada de 10 km, então vou botar km aqui, né? E 30 dias, então vou botar dias. Vamos anotar isso aí, ó. 30 operários, vamos fazer uma estrada de 10 km em 30 dias. Aí a questão fala pra gente, se ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber reforço de uma segunda equipe com 90 operários, então tínhamos 30. Agora mais 90 virão para ajudar. O total vai ser o quê? 120, que é 30 mais 90. Né? Tranquilo isso aí. Igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial, então a estrada, como ele não falou, a estrada vai ter 12 km, vai ter 8 km, enfim, não aumentou nem diminuiu a estrada, permanece 10 km, certo? Então a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto. Então a gente vai descobrir isso aqui, né? Vamos chamar isso de X, para ver se é de fato menos de 1/5 de 30 dias. Ah, Felipe, então beleza, mas eu não lembro como é que faz regra de 3 composta. Pois é, filhão, mas essa regra de 3 ela é simples. Por que eu sei disso? Porque aqui nessa coluna ó, eu tenho os mesmos valores. Então, na real, eu vou considerar operários e dias só. Isso aqui você pode esquecer. Vou, inclusive, fazer isso aqui. Tranquilo? Então, temos aí, ó, presta atenção. 30 operários fazem o serviço em 30 dias. 120 operários vão fazer em 120 dias. Não. Por quê? Quanto maior a quantidade de operários, menor o tempo para fazer um serviço. Sim ou não? 30 operários em 30 dias, mais operários em menos dias. À medida que isso aqui aumenta, isso aqui diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Aumenta uma, diminui a outra. Então vou colocar aqui, ó, I, P, inversamente proporcionais. Muito simples. Eu posso inverter a coluna aqui, ó, ou essa, mas é sempre legal deixar o X intacto, então eu vou inverter a outra, que não é a do X, então 120 e 30, e aqui 30 e X. 30 e X. Se mantém. E agora eu multiplico o cruzado para descobrir o valor de X. Sempre, em regra de 3, a gente pode fazer o seguinte, simplificação antes de multiplicar cruzado. Posso simplificar, ó, em cima e embaixo, e esquerda e direita. Então, de cara, ó, posso cortar esse zero com esse. Tranquilo? Da mesma forma, ó, esse 3 aqui e esse 12, ambos são múltiplos de 3. Então, dividindo por 3, o 3 dá 1. Dividindo por 3, o 12, dá 4. Concluímos que o quê? 1, x, 4 e 30. Multiplica cruzado, você vai chegar à conclusão de que x é igual a 30 sobre 4. Sim ou não? Para te poupar tempo na hora da prova. Então, 30 sobre 4, ele diz lá pra gente o quê? Que a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto. Mas 30 sobre 4 é menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto? Olha só. 30 sobre 4 por 2 dá 15, por 2 de novo dá 7,5 dias, né? 30 dividido por 5, olha lá, 30 dividido por 5 dá quem? Dá 6 dias.
Então não é em menos de um quinto, né? É mais de um quinto. Tranquilo? Então isso aí tá errado. Muitos pigarros. 4. Em um posto de fiscalização da PRF, os veículos A, B e C foram abordados e seus condutores, Pedro, Jorge e Mário, foram autuados pelas seguintes infrações. A primeira, né? Um deles estava dirigindo alcoolizado, outro apresentou CNH vencida, a CNH apresentada pelo terceiro motorista era de categoria inferior à exigida para conduzir o veículo que ele dirigia. Sabe-se que Pedro era o condutor do veículo C. O motorista que apresentou a CNH vencida conduzia o veículo B. Mário era quem estava dirigindo alcoolizado. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Caso queira, use a tabela na coluna de rascunho como auxílio. Enfim, vamos fazer isso aí, né? A gente tem aqui, depois para a gente dizer se esses itens são verdadeiros ou falsos, e a gente precisa dizer o que está certo aí deles. Vamos montar uma tabelinha, não é isso? Então, olha só. Eu terei, ó, Pedro, terei Jorge e terei aí também Mário, certo? E cada um deles aí estava com um veículo e cometeu uma infração distinta. Então eu vou botar aqui, ó, veículos, e aqui eu colocarei as infrações, certo? Então, ó, vamos lá. Veículos, eu tenho os veículos, segundo o que a questão falou, né? A, B e C. Então, veículo A, B e C, e eu vou repetir isso lá para baixo, porque aí é mais fácil de fazer assim. Então, dessa forma, você nunca vai errar esse tipo de questão, é impossível. Só seguir esse passo a passo. E as infrações são aqui, ó. Número 1, um deles estava dirigindo alcoolizado, outro CNH vencida e outro era inferior à categoria. Então, alcoolizado, vencida e inferior à categoria. Vencido, inferior, alcoolizado, vencido e inferior, certo? A questão dá algumas dicas pra gente. Deixa eu subir aqui para ler as dicas, olha só. Ela fala lá, sabe-se que Pedro era o condutor do veículo C. Pô, tranquilão. Então, Pedro, veículo C. Se ele conduz o veículo C, ninguém mais conduz o C e ele não conduz nem o B e nem o A. Tranquilo isso? Sempre você vai fazer dessa forma aí. Depois, o motorista que apresentou CNH vencida conduzia o veículo B. Vamos ver? CNH vencida, veículo B... fica meio difícil essa. Não tem problema não. Pula, depois a gente volta. Mário era quem estava dirigindo alcoolizado. Então, Mário, ó, aqui, ó, Mário, ele dirigiu alcoolizado. Era infração dele essa daí. Então, ninguém mais dirigiu alcoolizado e ele não teve outras infrações. Agora vamos voltar para anterior lá, ó. O que a questão fala pra gente? O motorista que apresentou CNH vencida conduziu o veículo B. Vamos pensar aqui com a tabelinha, olha só. CNH vencida, veículo B. É impossível que seja o Pedro, porque eu já risquei o B aqui, né? O CNH vencida é possível, mas o B não tem como. CNH vencida, veículo B. Opa, poderia ser esse aqui, tranquilamente. CNH vencida, veículo B. Esse aqui não dá, porque não tem como estar vencida a CNH do Mário. Então, sem sombra de dúvida, é B e V aqui. Então, eu risco os acima e abaixo, né, e os à esquerda e à direita. Aqui é a mesma coisa. Acima e abaixo, esquerda e direita. Aí sobra só quem? O A aqui para o veículo do Mário e CNH inferior é do Pedro. Acabou. Agora vamos ver aí, ó, o que a gente pode dizer se é falso ou se é verdadeiro. Se liga só. A CNH do motorista do veículo A era de categoria inferior à exigida. Veículo A, não. Estava alcoolizado, né? Era o Mário. Então, errado esse negócio aí. Falso. Mário não era condutor do veículo A. Mário era sim condutor do veículo A. Está dizendo que não era, então tá falso. Jorge era condutor do veículo B. Jorge, veículo B, verdade. A CNH de Pedro estava vencida? CNH de Pedro, não, ó, inferior, categoria, falso. A proposição, se Pedro apresentou CNH vencida, então Pedro, não, é a inferior à categoria, então
Isso é falso. Então, olha lá, ó, conectivozinho sim, então, setinha. Mário é condutor do veículo B. Mário é condutor do veículo A. Então, essa segunda proposição também é falsa. No sim, então, a única forma de ser falso é se eu tiver verdade na primeira, falso na segunda. Qualquer outra combinação é sempre verdadeiro. Então, falso, sim, então, falso é verdade. Então, quais são as nossas verdades aí? A 3 e a 5. A letra D. Qualquer dúvida, só botar aí nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, compartilhar para os seus coleguinhas, se inscrever se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Abração.